Ligada no Papo de Bola, esse papo bacana de futebol. Aqui a resenha é diferente e o papo é de boleiro. Nosso convidado dessa live de quinta é o preparador de goleiros Negrete Silva. Hoje, um papo aí com o preparador de goleiros Negrete Silva. Vamos conversar sobre futebol e também sobre preparação dos goleiros. Vai ser aquele papo bem bacana com o nosso papo de bola, porque aqui a resenha é diferente. Fique ligadinho. Alô, meu amigo de seu Fábio, um abraço para você, a galera do Tupi Futebol Clube também, ligadinho aí no papo de bola. Boa noite, Negrete. Você está me ouvindo bem, meu amigo? Boa noite, Alan. Boa noite, estou ouvindo sim. Agradecer pela oportunidade aí, cara, que você tem me dado aí. Beleza? Isso aí você não precisa agradecer, não. A galera do Papo de Bola Oficial já estava aí já preparando realmente um convite para você, para a gente trocar uma ideia sobre futebol e você também comentar sobre a sua carreira. Olha, hoje o nosso entrevistado, a galera que curte o Papo de Bola Oficial, é o Negrete Silva, preparador de goleiros, ele que já foi também goleiro, entendeu? Participou de times aqui em Juiz de Fora do futebol amador, tem história também no futsal, uma história muito rica do Negrete. Ele, que eu já vou até falar de uma vez aqui, o Walker Campos falou assim comigo, o Negrete, Alan, o Negrete é meu filho, olha como é que você vai conversar, como é que você vai perguntar. Olha, é um prazer enorme a família Papo de Bola te receber, Negrete. Gostaria que você contasse um pouquinho da sua história, o seu início ali no futebol amador, que a gente acompanha, desde o futebol amador. Tem gente que não sabe um pouquinho da sua história, não, e hoje vai saber aqui com a gente, meu amigo. Então, primeiro, né, boa noite aí a galera que está ouvindo a gente aí, né, agradecer pela oportunidade. Então, eu comecei com 9 anos, né, no bairro, jogando futebol no bairro, como várias crianças, né, têm o sonho, né, de disputar, se tornar atleta por algum esporte, né, então comigo não foi diferente. E aí, com 9 para 10 anos, eu comecei no Tupi, né, nas categorias de base do Tupi, né? E aí joguei praticamente todas as categorias, né? E também tive a oportunidade de jogar futebol amador, né, aqui na cidade. Então, foi muito bacana, foi várias experiências, né? Então, essa minha experiência como atleta, sim, né? E que foi jogando aqui na cidade e jogando na equipe do Tupi, né? Nas categorias de base. No Tupi você passou pela base e ali começou essa paixão, além de goleiro, começou essa paixão também de trabalhar nesse meio do futebol. Foi, porque quando eu estava encerrando a minha carreira, né? Quando eu encerrei minha carreira como atleta, com 20 para 21 anos, né? E eu sempre tive o sonho de continuar no esporte, né? Então, no futebol, né? E aí veio na minha cabeça, tive a vontade, várias experiências, né? E de continuar no futebol, começar nessa experiência como preparador de goleiro, né? E aí, em 2006, tive a oportunidade de estar iniciando no Tupi, né? Nas categorias de base. Comecei nos juniores como preparador de goleiro. Então, eu com 21 anos, né? E já estava começando como preparador de goleiro para a equipe juniores. Então, atletas que quase da minha mesma idade, né, e eu com pouca experiência como preparador de goleiro, né, e tive essa oportunidade, né, foi o Zé Luiz, que trabalhou no Tupinambás recentemente, ele que me deu essa primeira oportunidade de estar fazendo esse trabalho, né, no Tupi, e aí foi ao longo, né, cara, que depois veio o Walker, né, o Walker foi meu preparador de goleiro na categoria de base, então foi um cara que me ajudou bastante, né, claro que tem outros treinadores também, que me ajudou bastante na minha formação, né? Então, e aí o Algo foi sempre me conversando comigo, né? Me dando umas duras, né? Então a gente foi sempre trocando ideia, né? Então foi um cara que me ajudou bastante. E a gente está nessa aí, graças a Deus, até hoje, né? E agora, infelizmente, essa pandemia teve essa paralisação, né? Então vamos aguardar, né? Para quando voltar, a gente voltar firme. Você falando dessa pandemia, hoje a gente recebeu, o pessoal da imprensa recebeu até uma notícia, né, que o Tupi Futebol Clube, através do seu presidente Juninho,
enviou uma carta para a Federação Mineira de Futebol solicitando que o Tupi não encerrasse o campeonato, não participasse do restante do campeonato, né? Mas que também não houvesse problemas, né? Em relação ao restante da competição, que o Tupi não tivesse prejuízo nenhum em termos de rebaixamento, multa, e aí não tem uma resposta da Federação Mineira. Segundo o presidente, devido a alguns contratos de patrocínio, né, algumas empresas que patrocinam um clube também está passando por um momento difícil, e aí fica mais difícil de arcar com esse patrocínio, e o clube tem comissão técnica, funcionários e atletas. Então é uma situação bem complicada nesse momento, né, Negrete? Que a gente passa no futebol de Juiz de Fora também. Infelizmente, né, teve essa pandemia que está acontecendo, que está atrapalhando geral, né, geral, então várias empresas, futebol, vários outros esportes também está sendo, infelizmente, né, está tendo essa dificuldade, né, então o patrocinador às vezes fica meio com o pé atrás, né, às vezes de investir, né, então eu fiquei um pouco surpreso, né, com essa posição, porque eu não sabia, a diretoria não comunicou pra gente nada, né, eu fiquei sabendo através da imprensa, foi até inclusive foi no Papo de Bola que eu vi a sua postagem, né, então o clube não comunicou pra gente, né, a decisão a gente até respeita, mas vamos aguardar, né, o clube comunicar pra gente essa situação, né. Segundo as informações que foi passado para a gente, o clube vai entrar em contato com os atletas, em contato com vocês da comissão técnica. Tá? O presidente Juninho esclareceu que pretende acertar tudo direitinho com vocês, mas é uma pena para o futebol da cidade. Mas a gente sabe, né, que é complicado realmente gerir futebol, ainda mais num clube do interior. E esse momento de pandemia, a gente não sabe quando que vai voltar o futebol, se vai voltar, e é o que você falou, muitos investidores, né? No caso dos patrocinadores, aí fica naquela de investe, não investe, como é que vai ficar, se mantém o contrato, se não mantém o contrato, é uma situação bem complicada, principalmente os clubes igual o Tupi, que disputa o Mineiro módulo 2, né? Que não tem uma ajuda de imediato da Federação Mineira, não tem uma ajuda da CBF, a situação fica mais complicada, né, Negrete? Então, infelizmente, né, tá acontecendo isso, até porque a gente não sabe o que a federação determinou ainda, né, o prazo, se vai começar daqui um mês, 2 meses, então a gente tá nessa indefinição, aguardando, né, então o jeito é aguardar, esperar, para ver a definição, o que vai acontecer, realmente vai acontecer, para a gente ver o que a gente vai poder fazer da vida, né, se a gente vai procurar outro clube, ou procurar outro emprego, ou vai continuar no Tupi, então a gente não sabe. Infelizmente, tem que aguardar. A última entrevista do presidente da Federação Mineira de Futebol, Adriano Aro, que eu acompanhei, ele falou que provavelmente o campeonato, tanto Mineiro Módulo 1 quanto Mineiro Módulo 2, voltasse no fim de junho. Mas ele volta a repetir também que ele espera o governo do Estado, a Secretaria Estadual de Saúde, né, falar alguma coisa. E o secretário de Saúde, na última entrevista dele, deu que o pico aqui em Minas seria no dia 8 de junho. Então, a gente passa por um momento delicado, a gente vê que está crescendo o número de infectados por coronavírus, né? De óbitos também, fica naquela situação delicada. Lógico, em primeiro lugar, a saúde. Eu acho que para voltar ao futebol ou qualquer tipo de outra coisa, em primeiro lugar, tem que zelar pela saúde dos atletas, de vocês, da comissão técnica, de todos os envolvidos no meio do futebol. A gente fica triste, que é uma coisa que a gente gosta muito, e tem pessoas e profissionais envolvidos, como você também, né? Mas isso é que a gente andou ouvindo do pessoal de BH da Federação Mineira, eles aguardando aí uma posição também do governo do Estado. Igual você falou, né? Primeiro a gente tem que ter atenção na parte da saúde, né? Então, a gente tem família, né? Então a gente tem os outros amigos, então a primeira coisa tem que ser, né? É a nossa saúde, que é o primeiro lugar, né? Então, lógico que Deus acima de tudo, né? Então, não tem como voltar, cara. Então, fala até para as pessoas assim, cara, porque que tomem cuidado mesmo, que tiver que sair na rua, usa máscara, álcool em gel mesmo, lavem sempre as mãos, entendeu? Porque muitas pessoas não estão acreditando, não estão achando que isso
que isso vai passar, que isso é uma gripezinha, alguma coisa. Mas não é, cara. Isso é uma coisa muito séria, né? Então, quanto mais a gente se prevenir, né? Lavar sempre bem as mãos, cuidar dos nossos filhos direito, né? Então, não tem como, cara, voltar ao futebol, né? Do jeito que tá essa pandemia. Eu acho que agora, né? É muito difícil de voltar, né? Porque a gente tem família, então a gente tem que pensar primeiramente na família. É lógico que a parte financeira, né, começa a apertar, né, porque às vezes a gente não começa a receber, então até os patrocinadores deixam de ganhar dinheiro para investir. Então, cara, primeira coisa, né, tem que ver isso, né? É verdade, Negrete. Hoje eu estou recebendo no Papo de Bola, para essa resenha bacana de futebol, Negrete Silva, preparador de goleiros do Tupi Futebol Clube. E em falar em Tupi Futebol Clube, você vai lá e pode se cadastrar para participar daquela peneira bacana no Tupi. É só ir no site do Tupi, www.tupifutebolclube.com, tá certo? Vai lá, participe e se cadastre para participar das equipes de base do Tupi Futebol Clube. Continuando o papo aqui com o Negrete. Negrete, vamos continuar esse papo bacana. Olha, eu andei conversando muito com o Walker. O Walker trocou uma ideia comigo. Falou assim, ó, Negrete é meu filho, parceiraço. Falou que vocês tiveram muita coisa bacana juntos, viveram muitas coisas. Eu gostaria que você contasse um pouquinho dessa resenha. E ele falou que você, ó, completava ele. Ele falava uma coisa, você ia, trocava aquela ideia e no final dava certo, ficava tudo ok lá, e quando o goleiro ia pro jogo, era aquela situação, só alegria pro Galo Carijó. Conta um pouquinho dessa resenha pra gente. Então, o Walker, né, cara, assim como outras pessoas que a gente vê, né, na vida, né, algumas situações de dificuldade. Então, eu, quando eu era atleta, quando ele foi meu treinador, a gente treinando na escolinha de Tupi, ele ia de bicicleta, né, dava treino pra gente, na escolinha tinha 10, 15 goleiros e voltava. Então, um cara que eu me espelho muito, né, porque eu vi um pouco do que ele passou na vida para conquistar o que ele conquistou, né? Então, a gente sabe que a gente não conquista, às vezes você vê uma pessoa conquistando lá, não sabe o que a pessoa passou lá atrás, né? Não sabe o que a pessoa ralou, que teve que ralar. Então ele é um cara que eu vi o quanto ele batalhou, né, para chegar onde ele chegou, para conquistar o que ele conquistou, né? Então ele sempre foi um cara verdadeiro comigo, né? Então quando ele me deu a oportunidade de estar auxiliando ele no profissional, né? Então eu estava sempre ali prestando atenção, né? Conversando com ele, conversando com os goleiros. Eu sempre fui um cara aberto, sabe? E às vezes que ele tinha que puxar minha orelha, me dar algumas duras para o meu crescimento, né? Ele sempre estava sempre do meu lado, sabe? Então, cara, é um cara que eu só tenho a agradecer, né? Ele é um exemplo para mim mesmo de verdade, cara. É um cara família. Eu vejo o quanto que ele corre atrás pela família dele. Então, é um cara que eu me espelho bastante, né? Então, é roqueiro, né? Cada um escolhe, cada um tem seu gosto, né? Então, isso aí não se discute. Mas, assim, escuto o rock dele lá. E esse cara, eu sou um cara que eu escuto muita música. Isso que acho que ele nem sabe, né? Eu gosto de andar escutando a música, tô em casa escutando música. É uma coisa que eu aprendi muito com ele, cara. Que eu ficava vendo ele andando, escutando música. Acho que ele nem sabe isso. E aí, então... Olha aí, professor Walker. Olha aí, o Negrete está escutando muita música e você foi um dos incentivadores. Mas só que eu não escuto rock, né, cara? Assim, escuto mais uma música gospel, um Padre Marcelo Rossi. Então, escute tudo, menos esses rock pesados que ele escuta aí. E aí... Negrete, fala pra gente o seguinte, conta uma resenha boa sua e do Walker aí, uma passagem bacana de vocês. Minha e do Walker? Uma parada bacana, uma resenha, pô, essa eu tenho que contar, não tem jeito. Pô, rapaz, agora me pegou de surpresa. Me pegou de surpresa aqui, cara. Mas deve ter uma coisa. Boleiro tem muita resenha. Hã? Boleiro tem muita resenha, deve ter alguma coisinha. Mini do Walker.
Ah, cara. Ou no clube mesmo, alguma coisa bacana que vocês passaram? Assim, ele sempre foi um cara que me deu muitas dicas, né, cara? Então, me pegou meio de surpresa agora, né? Mas ele foi um cara que me deu muitas dicas, né? Então, uma resenha minha do Walker. Ah, rapaz. Uma coisa que você passou com ele que você lembre? Ah, tem uma sim. Você vê, Manda aí pra gente. quando eu era atleta, né? A gente foi jogar um campeonato lá em Cachoeira de Macacu, né? Na cidade de Cachoeira de Macacu. Aí teve um jogo, eu era goleiro reserva, né? Aí o nosso time era muito bom, cara. O nosso time, a gente foi até campeão lá em Cachoeira de Macacu. Eu não lembro se era infantil ou juvenil, né? E aí eu entrei no jogo, né? Entrei no jogo. O time tava ganhando já, eles me colocaram no jogo para me jogar um pouco e tal. Aí eu entrei no jogo. E aí até que fui bem no jogo, mas fiz algumas defesas, né? Fiz meu jogo tranquilo. Só que aí eu fiz um pênalti, eu tomei a decisão errada. Era a bola de eu sair e antecipar o atacante. Eu cheguei com o pé, sabe? Fiz o pênalti, né? E aí ele me deu o maior esporro, cara. A gente tomamos gol, mas a gente ganhou o jogo, sabe? Ele me deu o maior esporro. Porque eu tomei a decisão errada. Era para mim sair e fazer uma defesa com a mão. Eu fui com o pé e fiz o pênalti. E aí ele me deu o maior expor, cara, e eu absorvi aquilo. Aquilo ali me levantou, me deu uma oportunidade, sabe? Então na vida a gente tem que saber escutar as coisas. Então ele me deu um expor que eu escutei, me preparei, continuei me preparando para o próximo jogo. Aí teve o próximo jogo, eu tive a oportunidade de entrar de novo, né? Mas eles me deram o expor, mas passando a confiança para mim, entendeu? Então aquilo que mexeu comigo. Aí eu tive a oportunidade de entrar num outro jogo, né? E aí, cara, eu entrei, fui bem pra caramba no jogo. Chegou depois do jogo, cara, ele chegou batendo no meu peito e me incentivando, falando, pô, tá vendo como é que é isso e tal. E aí, cara, eu não sei se ele lembra desse jogo, foi lá em Cachoeira de Macacu. A gente ganhou, acho que de 5-0 o outro jogo do Friburguense. A gente foi campeão lá. Bacana, bacana. Tá aí, negócio aquela resenha do Walker Campos. Mandar um abraço aí pro Guto, preparador de goleiros do Fortaleza, curtindo a live. O Cacique, curtindo a live. Rafael meu tá entregando aqui, hein? Manda ele falar do filhão dele, do Vinícius. Fala aí do Vinícius um pouquinho aí, ó, professor Negrete Silva. Ah, o Vinícius é um atleta, né, que tá iniciando a carreira agora lá com a gente, né? Então a gente está dando oportunidade para ele. E ele é um menino que batalha, né, cara? Então ele se espelha muito em mim, no Rafael, no Diego, no João, né? Então aí a gente brinca, né, que ele é nosso filho lá. Ele é nosso filho. Ó, o Cassinho também tá te entregando aqui. Falou que tem uma resenha sua no fundo do ônibus. O que rolou, professor? Fala aí dessa viagem. O Cassinho entrega todo mundo, hein? Você tem o Cassinho? Isso aí foi resenha dele, cara. Ele que foi na viagem pra Nova Serrana, eu acho. É, pra Nova Serrana agora. Aí lá no fundo do ônibus, pô, ele foi fazer o número 2 lá no ônibus, lá, rapaz, perdeu o ônibus inteiro. Cassinho quebrou a galera do Galo, hein? É, tem que ver, rapaz. Foi fazer o número 2 lá no ônibus, foi aquele cheiro twister, sabe? Ficou rodando o ônibus. Aí, Cassinho, sai dessa agora, o professor Negrete te entregou. Professor Negrete, vamos continuar o nosso papo. Gostaria que você falasse um pouquinho do futsal. Você que esteve com as meninas eu acho que continua ainda, né, com as meninas do Esporte Clube Juiz de Fora Biquense, que é a parceria que tem. Também a galera do Tupi, aquela passagem na Copa do Brasil. Então, a minha passagem foi assim, em 2015, né? Acho que eu estava desempregado, eu sei que eu não estava no futebol, né? No Tupi. Aí tinha um projeto da Ibrem, de uma igreja, né? Que era do Rafael, que disputava os campeonatos da cidade, né? E estava começando a ser uma equipe mais organizada, né? Então ele me fez o convite, né? Através do ADIU,
Aí daí eu me indicou para ele para começar na preparação de goleiros no futsal, né? E ali foi o início da minha experiência, né, como preparador de goleiro de futsal, né? Experiência muito boa. E aí depois desse projeto fez a parceria com o Tupi, né? Rafael conseguiu fazer essa parceria com o Tupi, aí tornou o Tupi Futsal. Eu lembro que a gente treinava, às vezes era 10, 11 horas da noite, cara, até meia-noite, sabe? Mas foi um projeto muito bacana, né? Foi um aprendizado muito bom, né? Peguei atletas aí de nível, assim, de liga nacional, né? Então, o que me ajudou muito, cara, no meu crescimento, né? E sem falar a comissão técnica, né? Que me abraçou, me deu oportunidade, me puxava a orelha também. Que eu no futsal eu não acompanhava muito, né? Eu era mais do futebol. Eu tive essa oportunidade, fiz uns cursos também, né? De futsal, preparação de goleiro de futsal, procurei informação, né? E conversava muito com os meninos da comissão, o Henrique, o Igor, o Fabiano, o Jarbas, então o Dudu, que foram uns caras que já eram mesmo do futsal, né? Então essa experiência foi muito boa, né? A gente jogou a Copa do Brasil. Primeiro ano a gente perdeu, né, para o Álvares Cabral do Espírito Santo. E no outro ano, a gente jogou contra eles de novo e conseguimos desclassificar eles, né? E depois a gente jogou contra o Corinthians, né? Fizemos uma partida muito boa, cara, que ali vai ficar marcado aí na nossa vida aí, quem teve naquele jogo lá, né? Então foi uma experiência muito boa. Infelizmente, o futsal acabou, né, devido a algumas coisas aí, mas a gente espera um dia, né, poder a cidade, né, ter um time de alto nível como foi o nosso time, disputando campeonatos nacionais, né? Então a gente espera algum dia, né, ter algum investidor, né, para tá levantando o futsal novamente, né? E nisso, cara, teve essa oportunidade de conhecer algumas meninas, né? E me chamaram para estar fazendo parte. Primeiro comecei no Machado Sobrinho, né? Trabalhando no futsal feminino. E depois, agora, no ano passado, tive a oportunidade agora de estar no Esporte Clube Ibiquense, né? Trabalhando lá com as meninas também. Então, está sendo mais uma experiência muito boa, né? E é uma modalidade que eu gostei muito, cara. Eu gostei muito, continuo assistindo alguns vídeos, né, de futsal. Gostei demais de futsal, cara. Espero que um dia a cidade possa abraçar mais, né, os patrocinadores e investir um pouco mais no futsal, né? É verdade, professor. Tem que investir no futebol de campo, investir no futsal, investir no basquete, no vôlei. Eu acho que tem muito talento na nossa cidade aqui em Juiz de Fora. Tanto os profissionais da cidade, igual eu sempre falo aqui dentro do Papo de Bola, seja preparador de goleiros, treinadores, né, o pessoal ali da preparação física, tem muitos bons profissionais, assim como tem talentos, jogadores de futsal, jogadores do voleibol, do basquetebol, do futebol, que tem muito talento em Juiz de Fora, então tem que se aproveitar isso. E a gente tem certeza que vai passar essa pandemia, a gente tem fé em Deus, vai passar essa pandemia, e os patrocinadores têm que investir realmente, porque o esporte ajuda muito na vida do ser humano. Professor Negrete, sua passagem no futsal, esse aprendizado do treino do futsal, do goleiro do futsal para o goleiro do campo, você tirou muita coisa bacana, porque deve ter uma diferença. Treinar um goleiro de futsal e depois treinar um goleiro no campo, seja futebol masculino ou feminino. Então, aí meu processo, né, cara, esse processo primeiro de transição do futebol para o futsal, né, e graças a pessoas que me ajudaram, né, então tem um pouco de diferença, né, questão a batida, espaço, né, o futsal, o espaço é mais curto, né, então a defesa, às vezes, do goleiro vai mais para tomar velocidade de reação, né? Então, às vezes, por ser espaço curto, não consegue executar, às vezes, fazer o movimento, né? Então, essa adaptação minha no futsal foi muito boa, né? Então, e tem essa diferença um pouco, né? A questão de espaço, tomada de decisão, né? Espaço curto. Então, é isso aí. Oh, o Rafael tá falando aqui. Tem nada, o Negrete passa treino de futsal no campo. Tá te entendendo aí, professor? Fala aí pro Rafael aí, seu goleiro aí. Fala aí, ó. Então, aí agora inverteu, né? Que antes eu passava alguns treinos de futebol pro futsal
E aí, com essa um pouco tempo de vivência que eu tive no futsal, né? Consigo agora passar alguns treinos de futsal por futebol. É claro que tudo com conceito, né? Não vou chegar a passar um trabalho de qualquer jeito, só porque eu faço no futsal, fazer no campo. Não, então tudo com conceito, né? Então não tiro nada, não invento nada. Tudo que eu procuro estudar primeiro, ver o que eu vou fazer, né? Que tipo que a gente precisa para a evolução dos goleiros, né? Então a gente consegue adaptar algumas coisas, né, de futsal. Eles gostam da bolinha de tênis, né? Bolinha de vôlei. Os goleiros gostam da bolinha de vôlei. Bacana, bacana. A gente tem acompanhado aí muita coisa bacana, muito do seu trabalho também nas redes sociais, professor. E agora, eu gostaria de falar com você sobre a sua passagem lá em Patrocínio, aquela aventura na Sociedade Esportiva Patrocinense, jogo decisivo. Professor Negrete pegou as malas e vamos para Patrocínio. Como é que foi lá, professor? Então, lá foi o seguinte, antes da passagem lá eu estava no Figueirense, né, de São João del Rei, né, e o preparador de goleiro lá, assim que acabou, né, a gente foi desclassificado, Figueirense, São João del Rei foi desclassificado, e aí acho que uma semana depois, o preparador de goleiro da Patrocinense saiu, né, da Patrocinense, foi para um outro clube, e ele me indicou lá, entendeu? É um cara que a gente já conversa por rede social, né, não conheço ele pessoalmente, mas assim, o bom da vida é isso, né, cara? Que a gente mostra um pouco o nosso trabalho, né? Hoje em dia a rede social nos ajuda bastante. Então, ele assistia meus trabalhos, né? Então ele pôde me indicar lá, mas a gente já se conhecia pelas redes sociais, né? E aí ele me indicou lá para a fase final, né? Foi só para o mata-mata, uma cidade bem longe daqui de fora, 12 horas de viagem. Fiquei lá duas para 3 semanas, né? Que a gente fui só pro mata-mata, foi jogo contra o Mamoré. A gente foi desclassificado, empatamos em casa, perdemos fora. E aí tive esse retorno, né? Eu tive que retornar de novo. Com a passagem, então, de um jogo mata-mata, o Figueirense foi na terceirona também? Na segunda Foi, divisão do Mineiro? foi na terceirona também, só que a gente estava em uma chave, né? O Patrocinense estava em outra chave. E aí a gente não passou da primeira fase lá no Figueirense, né? E o Patrocinense na chave deles tinha passado de fase. E aí, quando acabou, né, no Figueirense, peguei e vim embora para Juiz de Fora e depois eu tive essa ligação aí do amigo meu lá de patrocínio. E aí, aceitei o convite, né, foi mais uma experiência muito boa, né, e pude conhecer boas pessoas lá. Os goleiros lá também me abraçaram rápido também, peguei amizade com eles muito rápido, né, então a cidade também é uma cidade muito boa também de se morar, né, é um lugar que se futuramente pintar alguma coisa é, é uma cidade muito boa, cara, de trabalhar também. Gostei muito de lá. Passagem pelo Patrocinense, passagem pelo Figueirense e aquela resenha com o Adeil. Com o Adeil tinha muita resenha no Galo Carijó. Como é que eram as resenhas com o Adeil? Fala aí, professor. Rapaz, o Deil como todo mundo fala, né? Esse apelido dele é o melhor do Brasil, né? Primeiro, ele é um irmão meu, né, cara? Então, é mais um que eu me inspiro, né? Porque eu via, quando eu tava nos treinos, ele ficava lá vendo nossos treinos, ele começou com a gente lá nos juniores do Tupi, de roupeiro, fazia de tudo, cara. Então hoje, se ele tá onde tá, por merecimento, né? Porque ele não chegou lá fácil, né? Então, um cara que batalhou, ia a pé pro treino, voltava. Então, esse cara muito resenha, muito parceiro, né? Então, ele que me indicou lá pro futsal. Então, a gente, sempre quando ele tá aqui, a gente se encontra, né? A gente bate uma resenha. Agora a gente não tá encontrando porque, por causa dessa pandemia aí, né? Então, eu praticamente, eu acho que eu fui o primeiro a saber que ele é Palmeiras, que ele recebeu ligação, ele falou, pô, o Palmeiras tá querendo me levar, eu vou pro Palmeiras. Eu fui o primeiro a saber, assim. Aí eu falei, cara, vai com Deus, graças a Deus, você é um cara que merece, você é um cara batalhador, você é um exemplo pra gente. Então é mais que merecido, cara. E daí a gente teve várias viagens junto, né, cara? Então, é muita resenha. Tem uma aí que ele foi num programa, ele desmentiu, né?
Mas isso é verdade, é verdade. Tem até o Felipe acho que não tá na live não, mas o Felipe, que era o preparador físico, a gente foi, eu não lembro uma cidade que foi, que a gente foi com a equipe juniores do Tupi, né? Aí eles que na época ele era roupeiro, ele não era massagista não. Aí tá, a gente tava almoçando antes do jogo, né? E, e aí, rapaz, no meio da carne dele tinha um bichinho diferente, um carrapato. Eu falei, Deio, isso aí é um carrapato, cara. Ele, ele parou de comer na hora. Aí, não tem como. No restaurante. Lembra a cidade, professor? Ah, não lembro. É pro lado de Ouro Preto. Eu não lembro a cidade que foi, cara. Não lembro. Como que a gente riu nesse dia? Professor Adeil não é brinquedo, não. É foda. Olha só, né? Aí você vem para o Galo, volta para o Galo agora recentemente, para esse desafio do Mineiro Módulo 2. Como é que você recebeu esse convite e como é que iniciou o seu trabalho aí? Foram 6 rodadas do campeonato, né? Aí parou devido à pandemia. Conta aí um pouquinho para a gente. Então, na verdade eu voltei o ano passado, né, pro Brasileiro, né, recebi o convite da Miriam, do Léo, filho dela, e voltei o ano passado. E aí o Juninho, quando já estava com a gente, ele falou, eu quero que você continue com a gente o ano que vem para a disputa da segunda divisão, né? Já tinha me falado, né? Então eu já estava mais ou menos acertado com ele, né? Ele só não tinha o treinador certo, mas aí quando foi o Alex Nassif que veio como treinador, então facilitou mais ainda, né? Então foi um trabalho tá sendo um trabalho muito bom, né, cara? Infelizmente, vocês estão acompanhando, vocês acompanharam, né, alguns jogos nos últimos minutos, né, a gente tomou gol, infelizmente, a gente deixou escapar, né, algumas vitórias, acho que 2 vitórias aí, mas o trabalho estava sendo bem feito, cara. Teve a mudança de treinador, né, tá vindo veio um treinador novo, que ele ficou para 2 jogos ainda, a gente não sabe se ele vai continuar, e agora é esperar, né. E os goleiros que estão aí, né, a gente formou uma amizade muito boa, né, que é o Rafael, o Diego e o Vinícius, e o João que vem me auxiliando, né? Então a gente tem uma amizade muito boa, amizade verdadeira, a gente fala, tiver que falar, a gente fala na cara, né? Então, quando a gente tem que cobrar um ou outro, a gente cobra, né? Quando a gente tem que brincar, brinca, mas tudo na hora, no momento certo, né? Então, essa cobrança, esse feedback que a gente tem, né? E isso que eu procuro levar, né, para minha vida, com os goleiros que eu trabalho, né? Que primeiramente a gente tem que ter respeito. Então, se eu sou mais velho, se eu sou mais novo, né? Então, independente disso, a gente tem que ter respeito. Então, esse respeito que os meninos têm comigo, né? Então, esse que está sendo fundamental no nosso trabalho. Ô, Negrete, a gente vem acompanhando, hoje a gente ficou sabendo, né, dessa nota que o presidente Juninho mandou para a Federação Mineira de Futebol. Eu gostaria de fazer 2 perguntas para você. Primeiro, você é funcionário do clube, mesmo a equipe profissional parando, você continua, porque o Tupi, ele está agora com esse projeto do Sub-15, Sub-17, Sub-20 e Sub-23. Você continua em algum desses projetos ou não? Como é que fica a sua situação no Tupi Futebol Clube? Então, eu estou esperando ainda uma posição do Juninho, né, que é o presidente, para conversar comigo, para ver minha situação, né? Ainda não sei. Esse grupo que está vindo investindo, eu não conheço ninguém ainda, né? Nenhum deles ainda entrou em contato comigo, né? Então, eu estou focado no meu trabalho, né? Quando voltar, e esperar alguém falar alguma coisa, conversar comigo, ver se vai ter um interesse, né? A gente tem que respeitar, às vezes eles não têm interesse em manter meu trabalho, então a gente tem que respeitar, né? Então eu vou só aguardar, né? E se for da vontade deles, né, contar comigo, a gente senta e conversa, né? Então, vou aguardar. Então o lance é o seguinte, eu já vou falar aqui no Papo de Bola de uma vez, entendeu? No Papo de Bola Oficial. Você, meu amigo que está acompanhando no Instagram, você do Tupi Futebol Clube, que está acompanhando a gente também, olha, Negrete está aí, é de Juiz de Fora, é um grande profissional, preparador de goleiros, não precisa provar nada para ninguém. Eu acho que o cara tem que ficar. Alô, presidente Juninho, para começar de acertando.
Pô, vai ter um time sub-15, sub-17, sub-20 e sub-23, tem que chamar o Negrete. Chama o Negrete para preparação de goleiros, tá certo? Assim como eu penso também com os demais funcionários. É apenas, entendeu? Uma opinião minha, entendeu? Aqui no Papo de Bola Oficial. Eu acho que tem que ter esses profissionais que são da casa, que conhecem o clube, para quando chegar essa garotada, seja do sub-15, sub-17, sub-20, sub-23, tá ali a história do clube. Uma pessoa que vai contar a história do clube, como é que honra essa camisa, entendeu? Clube centenário, tradicional de Juiz de Fora e toda a Zona da Mata, e também Minas Gerais e o Brasil, campeão brasileiro da Série B, entendeu? Já teve acesso para a Série B, então, uns profissionais assim tem que ficar, entendeu? Alô, presidente Juninho, aquele abraço para você, sucesso aí na diretoria, mas tem que manter a galera. Vamos fazer um esforço aí, mesmo que não tenha profissional, mas vai ter as equipes de base aí, igual eu falo aqui, ó. Galera que quiser se cadastrar no Sub-15, 17, 20 ou 23, é www.tupifutebolclubeoficial.com.br. Vai lá e se cadastra. E conhece um fera desse daí, como o Negrete, que tem que continuar como preparador de goleiro. Tá certo, Negrete? Porque é a história do futebol do Juiz de Fora. Tem que ter um pessoal para contar aquela história. Assim como você iniciou no clube, você se espelhava no Walker, se espelhava no Adeil, que era gente que estava bastante tempo e tinha a história do Galo Carijó, tem que se manter isso. Pelo menos é a minha opinião, Alain Rabelo, aqui do Papo de Bola Oficial. Eu te agradeço aí, Alan, pelas palavras aí, né? E, cara, eu infelizmente eu tenho que aguardar, né, a posição da diretoria para mim não passar por cima de ninguém, né? Então, eu tenho que passar essa pandemia aí, o que for acontecer, né? Eu focar no meu trabalho novamente e esperar o que eles vão falar, né? Mas obrigado aí pelas palavras. E é isso aí que eu falo aí, né? Isso aí que você falou é muito importante, né? Pra garotada aí, ó, que quer se tornar um jogador profissional, né? Tá tendo a oportunidade, tá aí no site, cara. Então se cadastra aí no site. E muitas pessoas estão me pedindo informação, né? Então eu já falo direto, gente, entra no site, ou eu passo o telefone do Arthur, que é o assessor de imprensa, porque tem muita gente, cara, que tem um sonho ainda. Desculpa. Tem um sonho, né? Então, tá sendo a oportunidade. Então, para não falar na frente, o Tupi não tá dando oportunidade, então se cadastre, né, cara? Então, se eu vou estar à frente de alguma categoria, não sei ainda, né? Então, eu tenho que aguardar. Não, mas se Deus quiser, alô, professor, presidente Juninho, estamos contando com você, torcendo pro Galo Carijó, e tem que dar oportunidade sim, e o Negrete tá aí fazendo um belo de um trabalho. Deixar um abraço aí pro Túlio, atacante do Galo aí, que também está na live. Tem o Guto Albuquerque, aquele abraço para você aí, mandando um abração pro Negrete também. Rapaziada, curtindo demais. Ô, Negrete, o Rafael tá pegando no seu pé. O que você fala aí sobre a tia da cozinha? O que você tem para falar da tia da cozinha aí? Fala pra gente. Primeiro mandar um abraço aí pro Guto aí, cara. É um cara sensacional. Eu tive a oportunidade de conhecer ele lá em Fortaleza, né? Ele é o preparador de goleiro de Fortaleza. Ele é o presidente do nosso grupo aí, que a gente tem um grupo no WhatsApp dos preparadores de goleiro aí do Brasil e de vários países, né? Então, é um grupo que eu estou aprendendo muito, então, e vejo lá preparadores de goleiros de Corinthians, de Internacional, e, cara, eu tenho abertura com esses caras, sabe? Então, é mais a tecnologia nos ajudou bastante. Então, um abraço, Guto. Obrigado aí pela oportunidade, cara. Você é um cara fera. Consigo. O Rafael aí tá falando da tia. Hã? Rafael tá falando da tia da cozinha aí, que você tem história da tia da cozinha. Rafael tá te entregando geral na live aí, ó. Deixa a minha esposa tá curtindo a live, ela tá morrendo de rir. Porque o Rafael tá te entregando, professor. Deixa ele comigo, extraíra. Olha o Diego também, aí. Esses meninos é foda. Isso aí, Alan, isso aí é pra você ver, cara, como que é a nossa amizade, né? Então, a gente conseguiu ter uma amizade muito boa, né? E amizade e respeito, né? Então, eles respeitam, então essa brincadeira é válida, né? Tudo com respeito, esses meninos é bacana, eu torço muito por eles, independente se vai ficar aqui ou não.
né? Então a gente não sabe como vai estar a situação, se vai continuar ou não, mas são os meninos que eu vou estar torcendo muito por eles, né? Se algum clube, algum preparador de goleiro me pedir informação de um desses meninos aí, vou dar as melhores informações possíveis, né? Então, porque são os meninos batalhadores, né? Então, se eu marcava treino 7h30 da manhã, 7 horas da manhã, eles já estavam lá já pronto, né? Então, não tive problema nenhum, cara, com esses meninos aí. Pô, bacana, professor, vi isso de você e também ouvir deles essa amizade sincera e bacana. Deixando um abraço aí, olha quem tá na live hoje. Olha, sou o Negrete para fazer isso. J. Polos Gourmet. Aquele abraço para você, pro Benjamin, pro Emanuel, que tá curtindo essa live aí, entendeu? E também para o Henrique. Abração, J. Polos Gourmet. Olha, professor, agora é o seguinte. Essa sua trajetória toda, Tupi, no Mineiro Módulo 2, desculpe, Tupi no Mineiro Módulo 2, trajetória bonita, eu acompanho o Galo Carijó desde muito novo e agora trabalhando, né, fazendo aí o Papo de Bola Oficial. Acompanhei nesse campeonato aí os 6 jogos do Galo, acompanhei o crescimento dos seus goleiros, do Rafael, em momento que às vezes ele possa ter falhado, mas levantou a cabeça e continuou jogando, e no outro jogo foi muito bem. Inclusive, pô, vibrei muito no jogo contra o Atlético, ele me pega o pênalti do artilheiro do campeonato, do Imbro, foi muito bem. Contra o Democrata também, ele já havia pegado uma pena, que depois no rebote o jogador conseguiu fazer o gol. Mas a gente acompanhou o seu trabalho aí, o crescimento dos goleiros do Galo Carijó, Negrete. Então, eu costumo conversar muito também, né, com eles, né, então, essa parte psicológica, né, a gente tem que, mesmo eu não sendo formado em psicologia, não entendo muito, mas eu procuro falar para eles o que eu entendo, né, que eu acho que é verdade, e aí eu sempre falo para eles que cada jogo, cada treino, né, então, o nível de psicológico, né, tem que estar lá em cima, tem que estar o máximo ligado possível, prestando atenção. Então, cada dia, cada treino, né? Cada um tem que dar o seu melhor. Isso que eu sempre passei para eles. E o respeito que cada um tem que ter pelo... Se o Rafael tá jogando, é o titular, ele tem que dar o melhor dele a cada dia, né? A cada jogo. Porque senão vem o Diego, que era o goleiro reserva, toma o seu lugar. E o Diego torcendo pelo Rafael, né? E cada um buscando o seu espaço. Né? E a oportunidade, cara, a oportunidade chega na hora que Deus achar que tem que chegar. Então, a primeira coisa, a gente tem que cada um fazer o seu papel, fazer o seu trabalho. Igual hoje eu estou na preparação de goleiros, né, no principal, mas eu sempre, cara, quando eu fiquei muito tempo de auxiliar do Walker, eu não precisava eu tenho que estar no lugar dele, o Walker já deu. Não, cara, eu sempre esperei meu momento. E ele sabe muito bem disso. Então, eu sei, sempre, quando eu estava com o Walker, eu era ciente que eu tinha que aprender muita coisa ainda. Entendeu? Então, a gente sabe que a oportunidade a gente tem que estar sempre preparado para a hora que aparecer. Né? Então, apareceu essa oportunidade para mim agora, né? Através do ano passado. Então, cada dia eu procuro fazer o meu melhor, né? É claro que a gente tem que buscar conhecimento a cada dia, né? Então, estar sempre preparado para as oportunidades. Olha, professor, esse papo tá bacana demais, a resenha tá muito legal. É um prazer o Papo de Bola Oficial tá recebendo Negrete Silva, preparador de goleiros do Galo Carijó. A gente torce muito por você sabe disso porque já te encontrei inúmeras vezes, já falei isso para você. Eu estou falando isso porque a gente tá nessa live, não, que você sabe muito bem disso. A gente já se encontrou, falei, pô, tô na torcida por você e espero você me dar entrevista. O problema é que a gente não tava conseguindo conciliar. Você com muito treino no Galo, eu com esse projeto do Papo de Bola Oficial aí, que a gente iniciou, e estamos tocando o barco aí também, e tendo essas oportunidades de entrevistar pessoas como você. Antes da gente encerrar, a gente faz um bate-bola rápido. É o seguinte, Negrete, a gente te pergunta, você vai e responde pra gente aí. É tranquilo, mas perguntou, você respondeu. Beleza? Show de bola.
Então vamos lá então, vamos iniciar o nosso bate-bola rápido antes de encerrar o nosso papo no Papo de Bola Oficial. Olha, eu gostaria que você falasse aí uma música. Uma música? É, que você gosta. Deus me ama, Thales Roberto. Deus me ama, Thales Roberto. Um grupo, um cantor preferido? Um cantor? Um grupo. Pezinho. Pezinho? Isso. Então vamos lá então, um filme. Filme? Cara, não sou muito chegado a filme, não. Mas Velozes e Furiosos. Velozes e Furiosos. Um livro. O livro do Marcos, né? O goleiro Marcos, ex-Palmeiras. Um livro que eu tive a oportunidade de ler, né? Então, tô até relendo ele, que tem as histórias bacanas, né? Do goleiro Marcos. Então, através da leitura, eu tô aprendendo muito e vendo como foi a carreira dele ali. Um cara que me inspirou bastante também. Um time. Tupi. Saudade, professor. Como? Saudade. Alguma coisa que você tem saudade? Saudade de voltar, né, a trabalhar, voltar a treinar. Então a minha maior saudade agora é essa, né, de estar fazendo o que a gente mais gosta, de que estar no campo, no dia a dia, estar treinando com os goleiros. Então essa é a maior saudade agora. Uma comida. Uma comida? O que a maioria do brasileiro gosta, né, um churrasquinho, né, então uma picanha, uma asinha. Então essa é a comida que eu gosto. Bacana. E um sonho do professor Negrete Silva? Um sonho? Eu sou, assim, um cara muito agradecido a Deus, né, cara? Eu agradeço a Deus todo dia. Eu peço só a Deus que cada dia seja o melhor dia da minha vida, né? Então, e que Deus possa sempre me levar onde Ele quiser, né? Então, assim, eu sou um cara de muita fé, né? Não sou muito... respeito, né, cada religião, né? Mas, assim, é um dia estar num time de Série A. E se Deus quiser, vai conseguir. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Olha, professor, é um prazer muito grande a equipe Papo de Bola Oficial ter te recebido hoje para essa live bacana, essa resenha. A gente viu o quanto você é querido, o quanto o pessoal brincou, participou, fez pergunta, teve junto com você. Te desejo todo o sucesso do mundo, seja no Tupi Futebol Clube ou em outro clube. E o Papo de Bola Oficial vai estar sempre de braços abertos aí para a gente trocar essa ideia bacana aí. Muito obrigado e gratidão por essa entrevista aí, Negrete. Eu que agradeço aí, Alan, pela oportunidade, cara, e sucesso, parabéns aí pelo trabalho que você tem feito aí, né, mostrando pra galera o pessoal do esporte, né, e valorizando a gente. Então, te agradecer, que Deus continue te abençoando aí, continue te usando, né, e se precisar de mais alguma coisa aí, você pode contar comigo, tá? Beleza? Muito obrigado a galera aí que pôde assistir um pouco aí, né, e podem contar comigo aí. Tamo junto, Negrete Silva, o espaço sempre aberto para você. Muito obrigado, gratidão sempre e continue ligado, galera, no Papo de Bola Oficial. Entra lá no nosso canal, segue, porque vamos falar do Tupi, do Tupinambás, dos clubes da Zona da Mata e sempre trazer um convidado para ser entrevistado e participar dessa live, porque aqui o Papo é de Boleiro, a resenha é diferente. Valeu, Negrete! Aquele abraço, irmão! Valeu, um abraço, valeu!